Vamos começar, então. Bem, vou começar me apresentando. Eu sou Catiane Fagundes, eu sou psicóloga desde 2004, já tenho um caminhozinho aí. Eu já atuei em diversas áreas, e uma das áreas que eu atuei, que foi no hospital, eu tive muitos contatos com pessoas que viveram, não só quem fez a tentativa de suicídio, né? Porque no final das contas, quando a pessoa chega no hospital, a gente acaba tendo contato quando não foi bem sucedida. E também com os familiares, tanto dessas pessoas quanto das pessoas que efetivaram o suicídio em si. Então, assim, a partir daí, houve uma necessidade, inclusive por conta do Setembro Amarelo, de muitas palestras sobre o tema. Essa é uma palestra que eu adaptei, mas é uma palestra que eu já apresentei algumas outras vezes. Bem, quando a gente fala de prevenção de suicídio, a gente tem que olhar para muitas coisas, né? O suicídio é algo que é multifacetado. Nunca a gente vai estar falando de um motivo só, uma questão só. E assim, quando a Ana introduz, falando de trazer mais clareza para a gente, até para a gente conseguir identificar o que também faz parte dessa questão da saúde mental, isso às vezes fica um pouco além do que é necessário. E eu vou explicar por quê. Porque no final das contas, até na psicologia, quando alguém chega para a gente e a gente cria uma hipótese diagnóstica, a gente tira todas as dúvidas físicas antes de apostar numa hipótese de fundo psicoemocional. O que eu quero dizer? Que quando a gente estiver numa entrevista fraterna ou em qualquer situação, o ideal é sempre encaminhar para um profissional, né? Então, assim, quando a menor dúvida passar pela nossa cabeça, é interessante que a gente faça esse encaminhamento, porque é sempre o mais adequado. Até eu, enquanto psicóloga, essa é a conduta que é proposta para todos os profissionais da área da saúde mental. Então, vamos começar. Vou lá colocar aqui a apresentação, que isso eu já aprendi. Aqui. Pronto. Tá todo mundo me vendo, né? Tá todo mundo vendo a apresentação. Tá tudo ok. Perfeito. Então vamos lá. Essa arte foi da Mari, foi a Mariana que fez. Nossa, linda, eu adorei. Eu fiquei encantada. Então Ainda vamos bem colaborar desse jeito. Que bom, obrigada. Então, o suicídio, necessariamente, quando a gente está falando sobre suicídio, a gente está falando de um grande sofrimento emocional. Isso representa um desafio de saúde pública no mundo inteiro. O que é um desafio de saúde pública? É onde os estados precisam pensar formas de atuar para que o suicídio seja minimizado, compreendido e como é que eu posso dizer? E que essas pessoas que tenham minimamente uma tendência sejam atendidas previamente. Então, assim, diante disso, tudo que a gente fala sobre o suicídio, todas as palestras, tudo que é mencionado sobre o fato, já é algo que é considerado uma prevenção. Inclusive, uma das únicas prevenções possíveis é falar sobre o suicídio. E, diante disso, o impacto que o suicídio tem, seja o suicídio em si, ou seja, uma ideação suicida, um pensamento suicida, isso impacta na própria pessoa, na família, na comunidade, na sociedade. E aí, diante disso, a gente entende que não só as pessoas que têm pensamentos suicidas, não só as famílias dessas pessoas, como a sociedade como um todo precisa ter acesso a essas informações. Eu iniciei colocando algumas coisas mais estatísticas, mais concretas, para depois a gente partir mais para a questão da identificação, enfim, como a gente identifica, como a gente pode ajudar. O meu foco nessa palestra é a gente tentar, de alguma forma, entender que lugar a gente pode ocupar quando a gente está diante de uma situação que impacta todo mundo, né?
impacta a mim como psicóloga, como profissional, quando eu estou atendendo, impacta a mim como familiar, se tiver algum familiar que tenha algo próximo disso, próximo do suicídio, e impacta toda a sociedade. Por mais distante que esteja, a gente não pode negar isso. E isso tem a ver com a história, né? O suicídio, ele sempre foi marcado por uma história de opressão, de julgamento, de exclusão. Há tempos atrás, uma pessoa que cometeu suicídio, nem o padre podia comparecer para velar aquele corpo, para dar uma palavra à família. Então, assim, é algo que vem marcado há muito tempo. E hoje o que a gente vê é que a gente tem, estatisticamente, uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Eu peguei as estatísticas que a gente tem em comum entre Brasil e Portugal, porque como eu entendi que estariam pessoas tanto do Brasil quanto de Portugal tendo acesso a essas informações, peguei algo que estivesse comum aos dois locais. Bem, se nós temos uma morte por suicídio a cada 40 segundos, a gente estima que a gente tem 25 vezes mais tentativas de suicídio. Então, 25 pessoas tentam, uma consegue. É mais ou menos isso, porque o que chega para as estatísticas, efetivamente, são as mortes, as tentativas que são notificadas, porque todo estabelecimento de saúde, se recebe alguém que passou por uma tentativa de suicídio, ele precisa notificar o Estado, para que essas estatísticas aconteçam. É a segunda causa de morte de 15 a 35 anos. E quanto mais o jovem está dentro dos grupos que são considerados minorias, grupos mais vulneráveis, mais chance tem do suicídio ser uma opção para esse jovem, né? Enfim, aqui diz isso, né? Aí não diz só dos jovens, né? A probabilidade de suicídio dos grupos homossexuais, bissexuais, ou que a família não aceite a orientação da pessoa, pensando nessa parte mesmo da orientação sexual, tem 3 vezes mais de tentativa de suicídio nesse grupo. Bem, o suicídio é um problema de saúde psicológica, e isso já fica claro, mas aqui tem algo que é interessante falar. Estima-se que a maioria das pessoas que tentam o suicídio ou cometem o suicídio, elas tenham algum problema na área da saúde psicológica. Isso não quer dizer que todo mundo que tenha problema psicológico vá tentar o suicídio. Mas, enfim, isso é algo significativo e é algo que a gente usa muito no sentido de que hoje já se considera que o suicídio nós somos capazes de prevenir. Então, se é algo que existe uma prevenção, a gente precisa começar de algum lugar. E, normalmente, é desse lugar, né, do bem-estar psicoemocional da pessoa. Bem, essa definição de suicídio eu peguei de um anuário de psiquiatria do Brasil, e diz que o suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando meios que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que atualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e as tentativas de suicídio. Por que eu peguei essa definição? Porque ela traz para a gente, primeiro, que eu achei muito interessante eles colocarem que é intencional, é consciente, mesmo que ambivalente. Por quê? Também existem muitos relatos dentro das estatísticas médicas onde as pessoas que tentam o suicídio, elas relatam um arrependimento imediatamente após a tentativa frustrada, né? Então, assim, existe uma ambivalência, e é nessa ambivalência também que se trabalha a prevenção. Entende-se que se você consegue conversar com a pessoa, tirar a pessoa do ambiente onde ela estava intencionando cometer o suicídio, a probabilidade é que ela não cometa o suicídio, pelo menos naquele período, enfim, se a gente der o recurso necessário para ela, a ideia é que isso
possa ser revertido, né? E aqui tem uma parte que no nosso caso do que a gente está falando, é o mais importante, que é o comportamento suicida. A gente vai trabalhar o tempo todo com o comportamento suicida, porque é no comportamento suicida que a gente encontra as pessoas, que a gente esbarra com as pessoas que estão tendo esse tipo de pensamento, estão tendo planos e já tentaram o suicídio, né? Então, é a partir daí que a gente vai estar atento ao comportamento. Cátia, o Filipe tem uma questão para colocar, pode ser? Pode falar, Felipe. Na verdade, sou eu. Isso que você disse agora do tirar a pessoa, né? Às vezes, porque às vezes não, eu acho que a pessoa, até por um instinto de preservação, a pessoa não quer, na verdade, tirar a própria vida, ela quer sair daquele problema que ela está e que, na verdade, ela não está vendo a solução, ela não está vendo luz no fim do túnel. Exatamente. Né? Ela quer sair daquela solução e não consegue enxergar o como, o como faz, né? Tirar a vida, né? Assim, vou falar do meu pai. Uhum. O meu pai, eu sei, porque ele mais tarde confessou que ele teve vários momentos de querer tirar a própria vida. E não fez pelo conhecimento espírita. Uhum. Porque ele sabia que, na verdade, não ia adiantar nada, né? Porque ele, na verdade, ia trazer um problema maior para ele. Exato. Porque ele era um problema. Ele tinha que resolver o problema, né? Então, e o conhecimento espírita também ajuda nessa, mas também tem muita gente que não... Enfim... E aí, eu só queria corroborar aí com isso que você estava falando. Mas o Filipe também tinha aí uma questão. Eu escrevi aí, só que aqui o portátil não estava a dar os acentos. Focaste aí o teu trabalho no Brasil e em Portugal, não é? Isso. Mas sabes, ou tens conhecimento de quais são os países ou as regiões onde existe mais suicídios? Ou seja, o que eu pretendo saber é se naqueles ditos países civilizados existe mais suicídios do que, por exemplo, os do segundo mundo da África, por exemplo, que as pessoas geralmente chamam. Não é? Mas às vezes é subnotificado. Às vezes eles não. Tem um pouco isso, mas eu confesso a você, Felipe, que esse foi um tipo de informação que eu encontrei informações dúbias. E aí eu preferi não trazer por isso, porque eu vi algumas documentações que falavam sobre ter um maior índice de suicídio, tentativa de suicídio em países subdesenvolvidos. E eu vi outros que falavam exatamente o contrário, que os índices de tentativa e de suicídio, na verdade, de concretização do suicídio em países mais desenvolvidos. E eles, o que falava dos países mais desenvolvidos, eles mencionavam o acesso a meios letais como algo facilitador disso. Em contrapartida, os que falavam eu preferi não trazer porque enfim, eu não achei uma fonte digna. Exatamente, uma estatística na qual eu falasse assim, não, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse local que está me trazendo essa informação é o que está certo. Enfim, e aí eu acabei não trazendo, mas que dizia que nos países subdesenvolvidos, por conta da falta de infraestrutura social mesmo, já trazia uma vulnerabilidade maior. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que tudo isso realmente conta, né? Enfim, mas eu acabei não trazendo por isso. Prometo a você que eu vou buscar essa informação, e se eu achar alguma coisa mais mundial, vamos colocar assim, falando sobre isso, que tenha algum consentimento mais... que tenha um contexto maior, enfim, que eu consiga verificar a fonte da pesquisa, eu passo para você. É porque aqui há um mito que no Japão existe bastante, até por uma questão de honra, não é? Sim. E na Suíça, porque
Não sei, acho que, não sei porquê, mas acho que eles atingiram, tipo, ou porque são países que já atingiram um certo nível e as pessoas já não têm objetivos, deve ser isso, de vida, já não têm obstáculos para ultrapassar e entram. E queria saber se é verdade ou não isso, mas existe muito. Sim. Pelo menos eu Sabe sempre ouvi falar da Suíça e do Japão, por situações opostas. Sabe o que acontece, Felipe? O sofrimento é inerente à natureza humana. Todos nós temos dores, independente da nossa localização geográfica, vamos colocar assim, né? E aí, diante dessas dores, cada um vai reagir de uma forma individual e muitas vezes pautada por conceitos onde a gente está inserido culturalmente. Eu estou falando isso porque o Japão, me parece, que tem mais a ver com isso. Na verdade, é algo que, como você falou, né, tem uma questão da honra, algumas questões na cultura de lá faz com que esses atos são, no final das contas, visto como uma opção por muitas pessoas, né? Eu também já vi alguns locais falando do Japão. Da Suíça, confesso que eu não tive acesso. Mas, enfim. Então, diante da cultura, diante dos valores individuais, culturais, sociais, cada pessoa vai reagir de uma forma individual, mas que o suicídio pode ser visto como algo mais ou menos possível, né? Então, eu acho que vai mais por aí, né? Porque na questão do país ser mais desenvolvido, eles mencionam mesmo o acesso a meios de cometer o suicídio, né? Seria mais ou menos isso que a estatística traz mesmo. Vamos lá? Posso continuar? Claro. Tá. Bem, essa figura eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês o quanto que o que chega no pronto-socorro é o que é notificado. Então, as pessoas que têm pensamento, plano e muitas que têm a tentativa não chegam a serem identificadas. Isso quer dizer que a sociedade não tem o conhecimento, o Estado não tem o número, e isso faz com que o investimento para que o suicídio seja reduzido é menor. Então, aqui também entra essa questão de saúde pública mesmo, que nós estamos no mundo e nós sabemos o quanto isso é importante. Então, se a gente encontra uma pessoa que é difícil a gente ter acesso, a pessoa contar para a gente que está fazendo o plano. É possível? É, mas é difícil. Mas se uma pessoa conta para a gente, ou a gente sabe disso, é o nosso dever, enquanto cidadão, encaminhar essa pessoa para algum lugar. E aqui em Portugal eu acho interessante que eu acho que se você notifica ao local onde ela é atendida, de alguma forma eles vão tentar ter acesso a essa pessoa. Não sei de que forma exatamente, confesso a vocês, porque aqui eu não atuei, então não sei muito bem como isso funcionaria. Mas são caminhos que a gente pode pensar para que também a gente ajude a nossa sociedade a ter mais investimento também nisso. Em relação à estatística, o que me chamou a atenção, eu até ia falar isso mais para frente, mas já vou falar já que a gente está terminando de falar da estatística. O que me chamou a atenção é que Portugal tem um número realmente elevado de idosos que vivem o suicídio no sentido da tentativa e da efetivação do suicídio. No Brasil, o número de idosos tem aumentado, mas não é algo que entre nas estatísticas como algo alarmante. Aqui em Portugal já é, até porque tem coisas que são mais óbvias para a gente, é um país que tem um número de idosos muito alto, enfim, tem algumas dificuldades no sentido do idoso, né, mas ao mesmo tempo é pelo número também, né, então acaba sendo algo que dentro dessa sociedade era mais fácil de deduzir, né, tem um número grande, então o número de tentativas também acaba sendo mais significativo. Vamos seguir. Então, vamos lá, vamos falar do comportamento suicida, que a gente já está falando disso o tempo todo. Quando a gente fala de comportamento suicida, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais os fatores de risco, os fatores de proteção. O que são fatores de risco e o que são fatores de proteção?
são os fatores que vão contribuir ou diminuir a probabilidade de uma pessoa vir a tentar o suicídio. Então, no fator de risco está, ela está dentro de grupos que são mais vulneráveis, essa pessoa, ela tem acesso a meios letais, por exemplo, um enfermeiro, ele tem muito mais acesso a meios letais do que eu, porque ele está dentro de um ambiente de trabalho e que tem para ele disponível meios que são letais. Então, isso faz com que ele tenha um fator de risco aumentado em relação a mim, mas a gente vai estar olhando para ele e vai falar, ele tem acesso? Pronto, então ele tem um grupo de risco. Um policial, por exemplo, também. Nesse sentido, ele vai ter mais fatores de risco. Os fatores de proteção, aí entra um pouco do que a Cris trouxe na experiência dela. A religião é um fator de proteção. Na estatística de Portugal, eles dizem que o norte de Portugal tem menos números de tentativa e de suicídios em relação ao sul de Portugal. E eles entendem que isso acontece devido ao maior número de pessoas envolvidas em meios religiosos no norte. É um local mais conservador. É o que eles trazem dentro da análise das estatísticas de Portugal, por acaso. Então, a religião e a religiosidade está dentro dos fatores de proteção. Outra coisa que está dentro do fator de proteção é família, emprego, lazer, amigos. Tudo isso traz uma possibilidade de mais sustentação para que a pessoa não pense no suicídio como um caminho viável para ela. E tudo ao contrário disso são fatores de risco. Aí eu volto a falar que é um problema de saúde pública e é um tabu. Por quê? Hoje, graças a Deus, tem diminuído, mas a gente falar sobre a morte já é algo que é colocado de lado por muitas pessoas. Se você começa a conversar sobre morte, eu acho que eu gostaria de morrer por causa disso, daquilo, as pessoas falam, para com isso, não faz isso. Então, as pessoas te desestimulam de falar sobre isso. E que 90% da nossa população, em algum momento, já pensou nisso. Ai, gente, ia ser tão bom se eu fosse logo, né? E ao mesmo tempo, isso é um tabu, porque quando você pensa isso, você já sabe que você não pode falar, porque a maioria das pessoas que ouvir você falar isso vai te desestimular. E, na verdade, quando a gente começa a falar sobre o suicídio, a gente entende que quando uma pessoa fala isso para a gente tem que olhar para essa pessoa, né? A gente tem que ver que essa pessoa está vivendo alguma coisa que está fazendo com que ela sinta que não está valendo tanta pena estar aqui, né? Enfim. E aqui fala sobre aquilo que eu falei para vocês, que a Organização Mundial de Saúde diz que pode ser prevenido, sim. Entre 10 casos, 9 poderiam ser prevenidos. Enfim. E é baseado nisso que a gente faz essa palestra, que a gente fala de suicídio, que a gente conversa com as pessoas sobre isso, e pode conversar, e não tem problema nenhum, porque falar do suicídio não estimula o suicídio. Uma pessoa que está pensando em suicídio, se conversar com a gente sobre o suicídio, isso não vai fazer ela cometer com mais facilidade ou não o suicídio. Não vai ser isso que vai fazer ela ir às vias de fato. Existem 3 tipos de prevenção identificadas, que é identificar os riscos de suicídio. Você olha para uma pessoa, mesmo que ela não fale sobre suicídio, você vê que ela tem uma vulnerabilidade em vários aspectos da vida dela, isso já é algo para ficar atento. É algo para, principalmente dentro de um ambiente onde você... ou um ambiente da saúde, ou até mesmo dentro de um centro espírita, você prestar um pouco mais de atenção a essa pessoa. Bem, esse é um grande desafio, né? Encontrar as pessoas que estão em risco de suicídio e agir precocemente. Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes as pessoas acabam se calando, e quando elas tentam falar algo que vai mostrar que elas estão pensando mesmo no suicídio, a maioria de nós, e aí eu incluo todos nós,
A gente, de alguma forma, ou tenta mudar de assunto, enfim. É difícil para todos nós, né? Assim, não é algo fácil, mas, assim, é algo que faz parte da vida, né? Então, assim, quanto mais a gente naturalizar isso, no sentido de que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, e cada pessoa vai ter formas de resolver a sua vida. E muitas vezes a gente não vê formas de resolver a nossa vida. E quando a gente não vê nenhuma saída, quando o nosso sentimento de dor está no nível do insuportável, às vezes pode vir um pensamento que está ligado ao comportamento suicida. Um pensamento, às vezes, esse pensamento não é nem assim, eu vou me matar, mas é, eu queria tanto morrer. E aí, essa pessoa que tem isso muito recorrentemente, ela pode se colocar em situações de risco com muito mais chance de se dar mal, né? Eu tenho uma amiga, ela era fonoaudióloga, trabalhava comigo no hospital, e ela teve algumas crises depressivas durante a vida dela. E numa das crises, ela morava num local do Rio de Janeiro muito perigoso, chamado Duque de Caxias. E ela falou que ela sabia onde tinham alguns grupos de pessoas que trabalham para o crime, né? Que são bandidos, enfim. E ela estava tão desesperada que ela saía à noite de casa, ia andando pela linha do trem por onde esses bandidos andavam. E ela falava assim, ela contava isso, lógico, muito tempo depois do que aconteceu, e ela falava assim, eu não sei como eu não morri, mas assim, vem disso, né, assim, o quanto que ela não pensou, eu quero me matar, mas ela se colocou em risco de morte por diversas vezes. Então, assim, isso é algo muito importante a gente também observar. Muitas vezes a gente tem esse tipo de fala em relação ao jovem. Os jovens se colocam muito em risco. Sim, existe algo dentro do processo de desenvolvimento do jovem que já coloca eles um pouco mais em risco, que é a individualização, que é testar os próprios limites, que é um monte de coisa. Mas quando isso está sendo excessivo, é importante olhar para isso também. Bem, e a terceira é realizar tratamentos em pessoas que já tentaram ou cogitaram seriamente suicídio. Quando a pessoa... Cátia, Diz. desculpa. Só para tentar organizar aqui um pouco as ideias. Tá. Na tua opinião profissional, a melhor forma é falar e deixar a pessoa falar realmente daquilo que lhe vai na alma sobre a morte, da forma como ela pretende morrer ou como ela pensa em morrer. Sim. Mesmo que ela seja só um desabafo e que não esteja ainda na fase do planejar o suicídio. Na tua opinião profissional, sempre que nos surgir alguém, é algo que a gente deve acolher e nunca parar esse diálogo, certo? É uma forma de a pessoa deitar para fora algo que depois pode vir a ser uma ideia mais obsessiva, mais permanente, inclusive a chegar ao planejamento. Exato. Sempre que alguém falar sobre suicídio, é muito comum um idoso falar sobre suicídio, né? E a família falar, não para com isso, vovó, não fala sobre isso. Mas é deixar falar, e deixar falar até para que você, enquanto ouvinte, entenda até que ponto isso está dominando o pensamento daquela pessoa. Para a gente ajudar, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, a gente precisa ouvir a pessoa, e quanto mais a gente for isento de julgamento, mais é capaz dessa pessoa efetivamente compartilhar o que vai na alma dela. E efetivamente a gente poder, de alguma forma, auxiliar ela. Porque, no final das contas, existem coisas que, por mais que a gente ache que não tem solução, uma hora a solução vem. Mesmo que demore, enfim, mesmo que seja doloroso, mas a solução vem. E no final das contas, às vezes não sempre, né? É menos doloroso do que um suicídio. Porque o suicídio afeta essa pessoa, nós, enquanto espíritas, entendemos que a consequência disso para o espírito não é agradável, porque o espírito continua vivendo, ele morre, mata o corpo físico, mas ele continua com toda a angústia que ele estava em vida. Enfim,
Então, sim, sim, Ana, a resposta é sim, mas com sempre muito cuidado, né? Muito cuidado no sentido de não só ficar validando também, sabe? Para a pessoa. A intenção não é fazer a pessoa parar de falar, tá? A intenção é mesmo ouvir a pessoa. Ok, obrigada, Cátia. Nada por nada. E realizar o tratamento nas pessoas que já tentaram suicídio. Por quê? O fato de uma pessoa tentar o suicídio, isso é também um fator de risco. Quando alguém já tentou suicídio anteriormente, ela já tem mais um fator de risco. Então, sempre que uma pessoa já tenha tentado suicídio, é interessante que ela passe por um processo de cuidado, né? De tratamento, enfim, dentro de cada caso, observar quais são os caminhos mais adequados de tratamento para essa pessoa. E aí a gente vai falar dos métodos comprovadamente eficazes. Os métodos comprovadamente eficazes, eles são os métodos mais óbvios. Por quê? Porque a eficácia da gente evitar o suicídio é mesmo uma coisa óbvia. Por exemplo, uma pessoa está com a arma na mão, você tira a arma da mão da pessoa. Isso é considerado uma forma preventiva, que no caso está aqui no segundo item, impedir o acesso fácil a métodos de suicídio. Veneno, medicações, armas de fogo, cordas, criar barreiras em prédios. Vou dar outro exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma universidade que se chama UERJ, é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o número de suicídios cometidos na UERJ eram absurdos. E por quê? Porque cada andar, os andares ímpares, se eu não me engano, tinha uma varanda sem nenhum tipo de proteção. Aí era assim, primeiro andar tinha varanda, segundo andar não tinha varanda, terceiro andar tinha varanda, tinha varanda. E aí o pessoal sabia disso e cometiam suicídio, iam para o 12º andar da universidade e cometiam suicídio por conta de uma falta de uma barreira nas varandas da universidade. Então, assim, criar barreira é uma forma de prevenir o suicídio naquele local, principalmente porque era um local que acontecia muito. Enfim, então essas coisas que são óbvias, mas que às vezes a gente não dá atenção a isso, é importante a gente pensar. Agora me veio algo do por que a gente não dá atenção a isso, né? Porque existem muitos mitos que envolvem o suicídio. Por exemplo, quem fala não faz, quem quer fazer vai fazer de qualquer jeito. Então, esses dois mitos, porque são mitos, eles fazem com que muitas vezes a gente perca a atenção em coisas que são muito óbvias e deixe passar algo que a gente podia ter prevenido. E o primeiro é o que a gente está falando o tempo todo, que é falar sobre o suicídio, informar sobre o suicídio, falar sobre os sinais do suicídio. É interessante a gente fazer uma diferenciação. Sinais... Só um bocadinho, o Filipe quer colocar uma questão. Fala, Filipe. Eu meio que desisti, porque fiz aqui um comentário com a Cris, porque, assim, falaste de criar as barreiras, pronto, mas depois disseste, assim, é impossível porque criar barreiras em todo lado. Sim. Porque se a pessoa não for nessa universidade, vai arranjar um sítio. Exato. Mas eu estava aqui a falar com a Cris, é um bocado de terapia de choque, mas se nós mostrarmos, eu sei que se calhar é mesmo terapia de choque, mas se nós mostrarmos a alguém que tem vontade de suicidar, por exemplo, aquilo que vai acontecer ao corpo dela, já nem falo no plano espiritual. Sim. Porque há muitas pessoas que são religiosas, não é? E não querem ser autopsiadas. Mas a pessoa que suicida vai ter lá elementos a verificar se de facto é um suicídio ou se é um homicídio. Pronto. Vai ter um exame direto ao corpo, vai ter várias coisas e depois vai ser autopsiado. E digo já que não é bonito de se ver. Sim. Sim. Os cortes que fazem, pronto, vai tudo, é tudo meticulosamente para verificar se a pessoa antes, não é? Ou os pulmões. Claro. Está bem. Sim. Não, eu concordo, Felipe. Antes ou não. Sim, quando a gente fala de uma forma de prevenção, só que terapia de choque.
É isso. Mas, olha, isso é o que fazem nas caixas de cigarro, né? Então, assim, isso não quer dizer que a pessoa não vá cometer o suicídio, mas sim, pode impactar algumas e fazer elas desistirem. E, ao mesmo tempo, pode fazer com que outras olhem isso e falem assim, não vai fazer eu voltar atrás, eu vou fazer de qualquer jeito. Assim como a gente não consegue colocar barreira em todos os prédios, mas num prédio que a gente sabe que as pessoas já fazem isso, por que não colocar, né? Quando a gente tem uma criança de 3 anos, 2 anos dentro de casa, a gente não faz uma proteção nas janelas? A gente não faz uma proteção nas varandas? Então, assim, é uma prevenção. Onde nós podemos fazer, é importante que a gente faça. E, assim, a questão do choque pode funcionar para alguns e pode não funcionar para outros. Só que, de alguma forma, quando você trabalha com o choque, você precisa estar muito ciente que aquela pessoa está envolvida com aquilo, porque senão você vai ficar chocando todo mundo, entende? Quando eles colocam as imagens nas caixas de cigarro, eles entendem que só quem vai ter acesso àquela caixa de cigarro é o fumante. O fumante não vai ficar, olha aqui, olha o que tem aqui, olha o que tem aqui, para todas as pessoas. Vão ser os fumantes e as pessoas que estão em torno dele. Então, assim, dentro do suicídio fica muito difícil a gente delimitar esse público, para a gente tentar essa questão mais do choque, né? Que, entre aspas, né, bem entre aspas, é o que é feito com o fumante. Mas eu não sei se esclareceu ou ampliou, né? Porque, assim, a gente está aqui para esclarecer, mas para dar uma ampliadinha já está valendo, né? Para a gente aumentar um pouquinho a nossa forma de pensar sobre o suicídio. Eu já levantei aqui a mão na sequência aqui, mas o fumante também, ele vê aquilo, e eu acho que chega uma hora que ele banaliza de tanto que vê, ele já não vê mais. É verdade. Eu costumo comparar o post-it na porta da geladeira, né? No primeiro dia você vai ver, no segundo você vai ver, no terceiro você vai ver, na semana seguinte você nem lembra que tem. Eu tenho um amigo que, inclusive, uma vez ele foi comprar um tabaco, aí o cara entregou assim um que estava escrito impotência. Aí ele falou assim, não, me dá o outro que dá cancro de pulmão, porque esse aqui dá impotência. Chega a brincar, entendeu? O pessoal faz essas brincadeiras. Mas é exatamente por isso, porque é algo que tá o tempo todo ali e acaba que não é visto, né? Acaba deixando de ser visto por quem usa e até por quem vende. Enfim, eu acho que o excesso também de permanência. Não é o excesso, mas eu acho que é a permanência, né? No mesmo lugar, da mesma forma, faz com que deixe de ser visto mesmo. Bem, aqui fala um pouco de quem precisa receber essa informação. Primeiro de tudo, os profissionais de saúde deveriam todos estar capacitados em relação ao suicídio, ao comportamento suicida. E, em segundo lugar, todos nós, né? Nós que trabalhamos com pessoas, e todos nós trabalhamos com pessoas, seja o amigo de trabalho, seja atendendo o público. Às vezes, dentro do hospital, o hospital no Brasil, o psicólogo, ele tem uma função diferente do psicólogo em Portugal. No Hospital do Brasil, a gente faz atendimento igual o médico, atendimento ao leito. A gente atende todos os pacientes e a gente atende os familiares desses pacientes internados. Muitas vezes eu ia abordar um paciente e ele não tinha nenhuma demanda para psicologia. Não, eu estou bem, está tudo bem. 5 minutos depois, vinha a nutricionista para mim e falava assim, então, Catiane, o paciente da enfermaria tal, do leito tal, meu Deus, eu parei do lado dele, vai lá falar com ele. Eu falei, gente, mas eu acabei de passar, ele falou que não tem problema nenhum. E é um pouco isso. Por quê? Porque se ele falasse para mim, a gente ia ter que trabalhar aquela questão. Então, para quem ele falou? Para uma pessoa que ele sabia que não ia trabalhar a questão dele. Então, às vezes, é isso que acontece com uma pessoa que está tendo pensamentos suicidas. Ela não vai bater direto, primeiro na porta de um psicólogo, de um psiquiatra. Meu Deus, estou tendo pensamento suicida, pelo amor de Deus, me ajuda. Não vai fazer isso. Ela vai contar na mesa do bar, do restaurante. Ela vai parar para comprar uma revista e vai falar com a atendente alguma coisa estranha. E esses somos nós, que a gente está por aí, a gente está no mundo. A gente escuta um amigo de trabalho falar
que, eu queria sumir. E o que é esse sumir, né? O sumir é não existir, né? E não existir tem alguma coisa aí, né? Quem é essa pessoa que está falando que quer sumir o tempo todo, está aqui do meu lado, né? Então, assim, esse que eu coloquei em vermelho, por acaso eu troquei, porque a última vez que eu dei essa palestra, eu dei para profissionais de saúde, e estavam os 2 outros em vermelho, e o do meio era o único que não estava. E agora eu coloquei esse em vermelho porque somos nós no centro espírita, onde a pessoa, antes de procurar um profissional da saúde, ela vai falar não, a mãe, a tia vai falar não, isso é coisa espiritual, vai lá que tem algum encosto aí em você. E ele vai numa igreja, ele vai em algum lugar. Mas o que também está identificado é que as pessoas dão sinais. Eu ia falar algo dos sinais, que também é algo interessante para a gente pensar. Sinal é tudo que pode ser visto pelas outras pessoas. Quando a gente trabalha na questão de saúde, a gente trabalha com sinais e sintomas. Sintomas é o que a pessoa sente que a gente não pode ver. Sinais é o que faz parte daquela sintomatologia, vamos colocar assim, mas que pode ser visto. Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, ela sente muita angústia, é um sintoma, porque a gente não pode ver, mas está dentro dela. E ela treme muito, as mãos, por exemplo. Isso é um sinal. Então, quando a gente junta o sinal e o sintoma, a gente tem uma patologia ou algum contexto patológico, enfim. E é isso, né? Dentro do suicídio, as pessoas dão sinais com a fala, dão sinais com os comportamentos, quando se coloca em risco, quando, eu vou falar disso mais tarde, mas eu já menciono, quando as pessoas começam a fazer doações desproporcionais. Eu não preciso desse sofá. Eu estou querendo ser minimalista, agora eu não preciso mais do meu armário, não preciso das minhas roupas, não preciso do meu... Não. Você começa a falar, pelo amor de Deus, a pessoa está tirando tudo de dentro de casa, vai viver do quê, né? Então, assim, essas coisas que vão aparecendo dentro dos comportamentos são os sinais do comportamento suicida. Enfim, esse último, fazer um rastreamento das pessoas em situação de risco. Tudo isso para quê? Para a gente poder encaminhar essas pessoas para os profissionais e para onde ela vai ser efetivamente tratada e cuidada. O que a gente precisa avaliar? Os fatores e a intencionalidade. Existem 2 fatores. Os fatores predisponentes, que são as causas remotas que levam essa pessoa a estar vulnerável, vamos pensar assim. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu sem o suporte familiar a vida inteira, ela tem um fator predisponente, que torna ela uma pessoa mais vulnerável e que faz com que a gente tenha que ter mais atenção a ela. E o fator precipitante é o fator que a gente aponta como a causa do suicídio. Ela teve uma separação muito radical com o marido. Esse é um fator precipitante. O que quer dizer? Que só o fator precipitante não é capaz de fazer uma pessoa cometer o suicídio, e só um fator, essa palavra até perdi, predisponente, vai fazer a pessoa cometer o suicídio. Então, assim, a gente está falando que existem multifatores e juntos eles fazem com que a pessoa pense nessa possibilidade. Mas a gente tem que ficar atento existem coisas que são muito radicais, muito abruptas, que realmente afetam profundamente, de forma muito aguda, uma pessoa, e que normalmente são os fatores que desencadeiam o ato, mas por trás disso, quem é essa pessoa? Né? E isso, eu acho que esses 2 fatores, eles fazem com que a gente também consiga se despir dos nossos julgamentos. Porque eu, dentro da minha profissão, eu me sinto honrada de ouvir uma pessoa contando a sua história de vida. Seja ela feliz, seja ela triste, enfim. A forma que a pessoa é capaz de expor o que ela viveu, expor o que ela sente.
Isso é uma honra, mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, eu fui vendo que existem tantas possibilidades de fazer a mesma coisa que não tem como julgar, né? Então, assim, nesse mesmo pensamento, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela está pensando em suicídio. Isso tem a ver com a história dela, isso tem a ver com a proposta de desenvolvimento dela, assim, levando até um pouco mais para a nossa visão espírita, isso tem a ver com o desenvolvimento daquela alma. Isso fala alguma coisa daquele processo. Então, assim, mesmo sendo algo muito doloroso, é lindo da gente poder participar de um processo evolutivo, no sentido de que a gente pode dar a mão para essa pessoa. Só que para isso a gente precisa olhar para essa pessoa. A gente precisa parar de achar o suicídio feio, horroroso, entende? Enfim, é difícil, mas é possível. Estou voltando, não é voltando. A intencionalidade. A intencionalidade, ela é considerada gradativa. Isso quer dizer que eu posso pensar em morte, depois eu posso ter ideias de suicídio, a gente chama de ideação suicida. Eu já tive um paciente que ele tinha muita ideação suicida. Como é que era a ideação suicida dele? Ele imaginava o funeral dele. Ele estava no finalzinho da adolescência, ele ficava imaginando quem ia no funeral dele. Será que essa pessoa iria? E se eu morresse? E se isso? E se aquilo? O que ia acontecer? Para quem eles iam dar minhas roupas? Isso tudo faz parte da ideação suicida. Depois disso, vem o plano de como se matar. Enfim, as pessoas que fazem os planos de como se matar, existe uma tendência muito grande que eles comecem a pesquisar os materiais para cometer suicídio. Por exemplo, a pessoa começa a pesquisar se tiro na cabeça realmente mata imediatamente. Ou se eu tomar 5 frascos de tal medicamento, se realmente isso vai me matar. E providências pós-morte. Por exemplo, começar a doar as coisas, isso também não deixa de ser uma providência pós-morte. Fazer testamento, do nada a pessoa começa, não, eu vou fazer meu testamento. Então, são coisas sempre para a gente ficar atentos. Tudo que se refere ao suicídio, se refere à prevenção do suicídio, se refere a gente ter atenção às pessoas. E que, no final das contas, a gente já devia ter isso, né, naturalmente na nossa vida. Mas a nossa vida hoje em dia é tão corrida que muitas vezes alguém chama a gente para conversar, a gente fala, ai meu Deus, eu não tenho tempo, desculpa, a gente pode falar depois? E pronto, não é que a gente tenha que parar a nossa vida, mas no final das contas, talvez a gente possa olhar a cara da pessoa que pediu para conversar com a gente e tentar mediar um pouco. Enfim, é realmente difícil, mas são tentativas, né? A gente vai tentando. Então, vamos lá. A maior parte das tentativas e concretizações de suicídio, o ato não é impulsivo, havendo planejamento, informação sobre a letalidade da medicação, dos métodos, né? Não só medicações, mensagens de despedidas, providência para ficar sozinho e evitar o resgate. Essa parte, assim, é muito importante a gente ter essa ideia, e eu quero trazer para vocês que o número de tentativas de suicídio de mulheres é muito maior do que o número de tentativa de suicídio de homens, mas a efetividade dos homens é muito maior do que o de mulheres. Mais número de homens cometem suicídio do que mulheres, mas muito mais mulheres tentam o suicídio. E por que isso? Porque as mulheres têm um fator de risco que é maior entre as mulheres do que os homens, que é a impulsividade. Então, as mulheres planejam e pesquisam menos do que os homens antes de fazer a tentativa. Isso faz com que a tentativa delas dê mais errado do que dos homens. E isso também alerta a gente a estimular os nossos homens a falar o que eles sentem, né? E aí a gente fala de novo de uma cultura, e eu nem sei se eu posso dizer que é mundial, mas a impressão que eu tenho é que é, onde os homens, eles são sempre estimulados, na maioria das culturas, a serem fortes o suficiente para não sentir, né?
não sentir dor, não sentir angústia, não serem fracos. Porque, culturalmente, eu vejo isso muito no Brasil, aqui em Portugal eu também reconheço isso. A gente reconhece sentimentos negativos como fraqueza, e na verdade não são. Eu costumo fazer uma brincadeira de que, não é uma brincadeira, é verdade. Tudo que a gente sente, a gente expressa minimamente no nosso corpo. Normalmente, quando uma pessoa está triste, ela tem uma postura mais curvada para dentro. Essa é uma postura para dentro, é uma postura do sentir. A postura da alegria é uma postura do expandir para fora. O que isso quer dizer? Aí entra a minha brincadeira com o fundo de verdade. Os nossos sentimentos negativos, eles são um convite para a gente olhar para o que está aqui dentro. Para a gente poder olhar minimamente o que está gerando isso. A gente dar um significado. E isso serve para nós, tá? Nós não somos diferentes de nenhuma das pessoas que pensaram em suicídio, que tem comportamento suicida. Não, nós não somos diferentes. Então, quando a gente olha para a gente e olha para um sentimento negativo, a gente precisa dar um significado para ele, dar um sentido para ele dentro da nossa história. Esse sentido eu não tenho certeza se ele está certo. Não importa, amanhã você pode mudar de ideia, mas se hoje você acreditar nesse significado, é isso que importa. Eu tenho um significado muito meu. Eu costumo dizer que todos os meus sentimentos negativos estão querendo me ensinar alguma coisa. E aí eu começo a olhar para a situação que me gerou o sentimento negativo e falar o que eu tenho que aprender com isso. Eu faço um jogo mental comigo mesma, eu faço terapia também, mas enfim. Esse é um processo de prática. E é um processo de prática, para nós adultos já é difícil. Para uma criança, ela tem muito menos recurso verbal e emocional para construir os seus significados. E é por isso que as crianças precisam dos adultos para ajudar a significar as situações vividas, principalmente os sentimentos negativos. Enfim, isso é importante da gente pensar até para a nossa autoanálise. Fez um barulhinho, alguém chamou? Cátia, permites-me só uma à parte? Permite. Na minha turma, na minha primeira turma, quando eu fui aluna, veio uma mensagem de que a maioria de nós que ali estávamos, até à reencarnação de hoje, éramos todos suicidas. E todos concretizantes. Olha. E todos nós éramos concretizantes desse suicídio. E que a escola dos aprendizes, que tinha sido, aquela turma tinha sido reunida exatamente para que uns evitassem o suicídio dos outros. Porquê? Porque a dado momento em todos nós tinha passado várias ideias suicidas. Pois é. Todos nós já tínhamos tido uma ideia suicida. O que é que nos estava a impedir? Era um medo que a gente não sabia descrever. Medo esse vinha e que estava associado a experiências traumáticas lá de trás e que ninguém conseguia resolver ou explicar. Mas esse medo era tão grande que nos impedia de cometer o suicídio. Mas houve uma coisa que não foi impedido, que foi com que a ideia assolasse cada um de nós vários períodos da nossa vida. Muitos de nós desenvolveram patologias inconscientes de autodegradação. Por exemplo, distúrbios alimentares. Nós tivemos uma colega com um distúrbio alimentar grave. Ela comia 5, 6 pacotes de bolachas numa hora e não se dava conta. Pois é. Outros de nós era o álcool. Outros de nós era o trabalho excessivo, o trabalho físico. Mais de 12 horas por dia ali consecutivamente. E foi preciso fazer escola para que essa turma, a minha turma, entendesse que era um meio de a gente se aprimorar fazendo estes tais exercícios que a Catiane faz. Ou seja, o que é que isto quer dizer?
há várias maneiras de a gente olhar, de a gente se conhecer, só que é preciso nos entendermos, é preciso a gente se conhecer. E como a Cátia fez, e que já faz há alguns anos, nós temos que parar de ter medo de o fazer. E Sim. temos que ser o mais honestos e frontais possíveis, porque a partir do momento em que essa mensagem veio, e dentro de uns exercícios que a escola depois traz, Uhum. nós íamos para a terapia de grupo, apesar de não se poder chamar assim dentro da escola, mas era uma terapia de grupo. Porquê? Porque cada um fala aquilo que vai no coração e ficou ali. É um desabafar. E o mais engraçado é que andámos 2 meses a falar sobre isso. Que bom. Depois a turma foi novamente à avaliação, e onde foi dito que muitos de nós conseguimos eliminar parte dessa tendência suicida por conta disso, por conta do verbalizar o que estava cá dentro. Exato. Falar, Ana, e todos, né? Falar é algo naturalmente organizador. Porque quando a gente vai comunicar um sentimento, a gente precisa falar de uma forma que a outra pessoa compreenda o que a gente está dizendo. E isso faz com que a gente, sem outro tipo de esforço, a não ser encontrar palavras, faça um alinhamento. Então, falar ajuda extremamente, e escrever também. São 2 fatores que ajudam a gente a se organizar internamente. E, nossa, que bom, eu fico muito feliz de que vocês tiveram esse espaço, puderam falar sobre isso sem nenhum tipo de julgamento de nenhuma das partes. Muito bom. E a nossa turma vai passar por esses exercícios também. Bom. É uma coisa que está programada na escola, exatamente como o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Exato. São linhas que ainda hoje existem no Brasil, que funcionam 24 em cima de 24 horas, por alunos de escola dos aprendizes, que ainda hoje dão vida a esse projeto, exatamente por conta disso. É só atender. Alô, e a outra pessoa fala. E nós estamos ali a acolher. Sem qualquer tipo de julgamento. Está certo, está errado, não faz isto, faz aquilo. Não. Entendem? Exatamente. E esse CVV deu origem a um outro trabalho que todas as casas da Aliança têm, que é o atendimento fraterno. Só que há certos assuntos que deixaram de ser abordados dentro do atendimento fraterno, quando a gente faz o curso do atendimento fraterno. Porquê? Porque são considerados muito tabus. Só que assim, a sociedade está a ir a um rumo em que é preciso retirar outra vez o tabu e falar abertamente. Sem pudor, sem aquela coisa, mas eu vou chocar, ele vai ficar extremamente ofendido. Gente, às vezes nós temos que fazer isso. Não quer dizer que seja 90% das vezes ou que seja 100% das vezes, mas há momentos em que a gente vai ter mesmo que pegar na pessoa e dizer, vem cá, vamos conversar. Sem filtro, vá, fala o que tem aí dentro. E os nossos filtros por simplesmente o acolher. Isso é parte daquilo que a gente também aprende e que a Catiana aprendeu profissionalmente. Entendem? Por isso é que eu pedi à Catiana para lhe falar. Porque se nós vamos para uma casa espírita, pelo menos eu e a Miki, que temos que fazer certos atendimentos fraternos, há muito aquela coisa, porque tu és espírita, tu não podes falar assim. Está bem, eu sou espírita, mas antes disso eu sou um ser humano. E a minha função ali é evitar as desgraças, sejam elas de que tipo forem. Sim. E isto é uma coisa que vai passar por nós, passa por nós. Este caso que nos bateu à porta, eu sou muito sincera, eu própria relativizei muito. Por conta de ser uma pessoa de idade, por conta de já há alguns anos que vinha a ouvir algumas lamúrias nesse sentido, e a coisa nunca tinha acontecido. Aconteceu a semana passada. Exatamente porquê? Porque foram-se ignorando uma série de etapas que tu, Cátia, falaste por aqui. Exato. Mas assim, gente, é difícil. Isso não é algo fácil. Então, assim, é algo muito importante também para a gente entender que, às vezes, a gente não dá conta de tudo mesmo. Então, assim,
A gente já está terminando. Vai ter um slide aqui que eu quero mencionar para vocês exatamente sobre isso. Todos os suicídios deixam sobreviventes. E o sentimento que existe em nós, enquanto sobreviventes, é algo que precisa ser cuidado também. Por quê? Porque a gente fica pensando o que eu poderia ter feito, por que eu não percebi? E a gente não dá conta de tudo. Não tem como a gente exigir que a gente tivesse percebido, que a gente tivesse dado mais atenção. Não tem como. Tá? Apesar de toda a atenção que a gente tem que ter, todo o cuidado, toda a empatia que a gente tem que ter com o outro, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. Vamos seguir, que eu acho que a gente já está se prolongando. Vamos lá. O que não fazer? Não comparar o problema da pessoa com o de outra pessoa. Não fugir do assunto, que foi o que a gente estava falando. Não desqualificar a dor do outro. Às vezes, é muito importante você, às vezes, perguntar para a pessoa. Por exemplo, porque às vezes a gente vê uma pessoa desanimada e a gente fala assim, na maior boa vontade, o que você acha da gente dar uma volta? A gente só dá uma volta, só, sei lá, ver um pôr do sol. E a pessoa faz uma cara, não quero. Aí você fala, eu acho que seria bom para você. Isso pode ser considerado desqualificar a dor do outro? Depende do que o outro sente. E aí a gente fica com um conteúdo extremamente subjetivo. Então, muitas vezes, se a gente tiver dúvida, a gente pode perguntar, eu te desrespeitei? Você se sentiu... Você acha que eu desqualifiquei sua dor? Eu respeito muito sua dor, mas eu acho que talvez você poderia estar comigo. Não sei, só a gente se fazer companhia. Mas é interessante a gente também saber que, às vezes, a gente vai precisar perguntar, porque a gente não vai acertar sempre. Porque tem coisas que a gente faz mesmo com uma boa vontade. É muito comum a gente ver os adolescentes ficando muito zangados com coisas boas que os pais fazem. Normalmente são os pais. Aí o pai ou a mãe adora fazer um super café da manhã. Aí faz, filho, eu fiz esse café da manhã para você, mas eu não quero tomar café da manhã. Então, assim, muitas vezes a gente está dentro de uma relação onde a gente vai precisar perguntar, né? A gente vai precisar falar. Mas por quê, né? Quando eu faço café da manhã para você, isso é desagradável para você? Isso até estimula a pessoa a pensar. Provavelmente, se você perguntar isso para o adolescente, ele vai virar as costas e não vai te responder. Mas, mal ou bem, vai fazer ele se questionar em algum momento. É uma sementinha que a gente também pode plantar de reflexão, porque a gente também tem que aprender a refletir sobre um monte de coisa. E a gente não é estimulado a isso, né? O que fazer? Essa é a parte mais importante. Ser o mais genuíno possível. Estar presente. O que é a escuta ativa? É o estar no aqui e agora, com todos os meus sentidos disponíveis para aquela pessoa. E isso não tem que ser feito só para uma pessoa que tem um comportamento suicida. Isso tem que ser feito em qualquer relação que você está. Porque quando você se disponibiliza a conversar com alguém, você tem que minimamente olhar esse alguém. Olhar esse alguém no sentido mais amplo que a gente possa pensar. Então, assim, você tem que entender que você tem crenças e tem valores e essa pessoa tem as delas. A gente não tem que ser pretensioso ao ponto de achar que a minha crença e o meu valor vão dar conta da vida de uma outra pessoa. Não vão dar. Mas a gente pode acompanhar essa pessoa dentro do processo de pensamento dela e estar presente. Isso já é o melhor que a gente pode fazer. Ser verdadeiro. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são do mundo LGBTQIA+, e eu falo para eles, fala comigo quando eu falar alguma bobagem, alguma coisa que for ofensiva ou que for, sei lá, que não faça sentido. E eles fazem isso comigo. Por quê? Eu vim de uma cultura, uma sociedade, uma realidade onde o machismo, é claro, ele está espalhado por tudo, mas onde tinham até brincadeiras muito bobas e que não cabe mais. E eles fazem isso comigo.
Eles falam, isso que você falou, isso aí é preconceito, hein? Aí eu falo, caramba, é mesmo. E eu me dou conta, porque sozinha eu não ia conseguir me dar conta. Então, às vezes, a gente precisa checar com o outro. A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a realidade do outro é tão boa quanto a nossa, né? Então, escolher o verde ou escolher o amarelo é bom para quem escolhe o verde, escolhe o verde. E é bom para quem escolhe o amarelo, escolher o amarelo. Não é porque eu gosto do amarelo que o melhor é o amarelo, né? Isso é o que a gente tem que fazer. E aí tem os exemplos, né? Validar o sentimento do outro, acolher com sinceridade e espontaneidade. Não tem problema a gente cometer gafes com uma pessoa que está tendo um comportamento suicida. Porque a gente precisa se colocar no lugar de ser humano. Ser humano comete gafes, comete erros, e a gente pode sim pedir desculpa. E aí são os sobreviventes. A gente, dentro das estatísticas, a gente estima que cada suicídio deixa de 6 a 10 sobreviventes. Isso quer dizer que essas pessoas que perderam alguém para o suicídio, esse sentimento pode ser esmagador e provoca uma dor que parece impossível de gerir. Provoca sentimentos como culpa, a pessoa fica com muita dificuldade de seguir a própria vida, como se fosse uma autopunição por não ter dado conta de observar. Então, as pessoas que são sobreviventes do suicídio têm mais um fator de risco. Essas pessoas sobreviventes do suicídio têm mais chance de cometer suicídio do que outras pessoas que não têm familiares que cometeram suicídio. Então, a atenção para os sobreviventes precisa ser alta, assim como para as pessoas que já tentaram suicídio. É um risco mais elevado de tentativa de suicídio nesse grupo de pessoas. Não existe uma forma única de viver o luto, mas é muito importante ter e reconhecer que existe ajuda disponível. Às vezes, coisas consideradas muito simples já bastam. Um colo que acolhe, o braço que envolve, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia e o amor que promove. Ficar atento, tristezas profundas, desesperança, desapegos desproporcionais, sentimento de incapacidade de resolução de problemas e perguntas sobre letalidades de ações. Busca de ajuda. Brasil, CVV, Centro de Valorização da Vida. Portugal, casos de emergência, 112, o ENEM. E situações de crise, o SNS tem uma linha para esse tipo de situação. Então, se eu estou vivendo uma situação de crise, eu posso ligar para este número. Se eu tenho uma amiga que está vivendo essa situação e eu estou desesperada, não sei com quem falar, liga para esse número. E eles vão trazer alguma orientação, algum encaminhamento, alguma coisa que possa ajudar também. Psicologia e psiquiatria é a duplinha da saúde mental. Nem sempre uma pessoa vai precisar de um psiquiatra, mas muitas vezes a psiquiatria, o uso de medicações, dá uma sustentação psicoemocional até para que a pessoa seja capaz de fazer um trabalho com o psicólogo. Então, assim, psicólogo e psiquiatra, a maioria das vezes trabalha junto. Se uma pessoa está num psicólogo e faz acompanhamento com psiquiatra, eles precisam se comunicar para que o trabalho flua de uma forma adequada e interessante. E assim, nós terminamos. E... Peraí, que eu estou errado. Agora eu quero que vocês ouçam essa música belíssima e reflitam sobre a letra.
Aqui não está a chegar o som. Não? People get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful Agora está. over the horizon, into your eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know that wherever you go, you can always come back home. We're 40,000 miles from the moon. We have a long way to belong. To share this view of the night, a glorious night. Over the horizon, just another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, every beautiful father. He told me, son, sometimes it may seem dark. The absence of the light is a necessary part. Just know that wherever you go, you can always come back home. You can always come back. Every road is a slippery slope, but there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You can always come back home. Enquanto eles estão no instrumental, eu vou ler para vocês uma nota aqui. Nota-se que o suicídio sempre foi uma questão de aceitação ou não aceitação, com um dedo imenso de julgamento, de condenação, de discriminação, apontado duramente àquele que o comete. Afinal, por que não se tem esse direito? O homem não é livre para pôr fim ao seu sofrimento e suas angústias? Diante de tanta discussão, o Espiritismo surgiu para mostrar na prática, ou seja, por meio de exemplos, o que de fato acontece com quem dava cabo da própria existência. E em todos os casos observados, a história nunca foi tão animadora, seja nos casos relatados nos livros ou em sessões mediúnicas em centros espíritas. Se abrir o Livro dos Espíritos e for direto para as questões que tratam do suicídio, livro 4º, capítulo 1, perguntas 943 a 957, notará que Allan Kardec tratou do tema com extrema perspicácia. Kardec era professor, sabia como elaborar as perguntas aos espíritos, e se atentar bem para as respostas, deduzirá que não há julgamento, crítica ou condenação de modo algum. O Espiritismo não condena quem pratica o suicídio. O Espiritismo simplesmente mostra que o ato de matar-se não vai resolver o problema do indivíduo. Portanto, a vida continua. A pessoa só matou o corpo físico. O espírito continua vivo. E como Kardec enfatiza, o suicídio, a grosso modo, causa ao indivíduo decepção e desapontamento. Isto posto, quem de fato está ligado ao espiritismo ou a alguma corrente espiritualista tem como princípio básico o não julgamento. Ser espírita ou espiritualista é ser caridoso. Ser caridoso é praticar o amor a si e ao próximo, pois caridade é o amor em ação. Daí não cabe, nesse escopo, julgamento, condenação, crítica ou maledicência. É isso, meus amores. Obrigada. 93 million miles from the sun. People get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light.
over the horizon and into your eyes. Obrigada, Cátia. Obrigada. Agora eu tô tentando sair daqui, gente, que eu não consigo. Já está, a tua apresentação já Já saiu. terminou, já tiraste. Ah, eu Já consegui. fiz a apresentação. Já. Eu não tô vendo vocês. Agora eu tô. Gente, é isto que a Cátia falou no fim. Sem julgamento. Isso, eu não falei para vocês. Isso é do livro que eu acabei de ler. E peraí, que eu tô com esse fundo. Vamos lá. Coragem para a O vida. livro é Coragem para Viver. É o... Como é que fala? Não é prefácio, não. É o prólogo, né? É o prólogo. É isso. É do Marcelo César, inspirado pelo espírito Marco Aurélio. Essas frases não são minhas, muito bonitas, mas não são. Mas é isso mesmo. Nós, antes de sermos espíritas, nós somos seres humanos e viemos de várias partes do país com várias histórias. É Nós isso. somos do mundo, como a Conceição fala. Estamos juntos, novamente, para auxiliarmos o percurso de cada um. E parte vai passar exatamente para a gente deixar de lado os preconceitos e os julgamentos. Cada um é como é, está no seu caminho, está no seu percurso. Certo ou errado, quem somos nós para falar isso? Claro. Quantas coisas a gente não fez de errado e que a gente quer esconder num armário? E isto vai andar connosco durante mais alguns anos, durante mais algumas reencarnações. Vamos fazer o esforço agora, até porque a nossa casa está numa transformação também, já pelo menos do ano passado para cá. É uma transformação energética. As pessoas vão de reparar que ela quase desmoronou, mas foi necessário para que vocês chegassem, para que energias novas chegassem, para que um novo trabalho fosse feito. E veio de tudo. Veio uma advogada, veio uma psicóloga terapeuta, veio o Filipe, que eu não vou dizer qual é a profissão dele, mas é uma profissão da sociedade também. Vim eu com um historial que eu já sou capaz de identificar o que é para destruir e o que é para construir. E muitos outros, entendem? E muitos outros. E tudo aquilo é necessário uma coisa. E isso já tem vindo em várias mensagens para todos, que é, vamos embainhar as nossas espadas, porque agora vamos aprender a lutar com a luz. E de uma forma amorosa. E isto é uma forma de acolhimento. Tem muita gente aí que não vê o fim do poço, que não vê a luz lá no fim. E que sofre muito. Nós já recebemos nesta casa espírita pessoas com violência doméstica. Elas tinham levado uma tareia de manhã, não tinham ido para o hospital, não tinham ido fazer corpo de delito, não tinham feito queixa. Elas vão se refugiar aonde? Na casa espírita, gente. E não queriam sair de lá, porque era lá que elas se sentiam bem. O que é que a gente faz a uma pessoa destas? Onde é que a gente coloca uma pessoa destas? Porque ela passa o tempo todo a chorar com a angústia que ela traz. A gente vai mandar embora? A gente põe-na no fim da sala? Ou a gente leva lá para a frente e acolhe, e no fim da palestra a gente leva para uma sala e fala com ela? Porque é isto que nós temos que pensar, o que é que nós vamos fazer daqui para a frente, seja dentro ou fora da casa espírita, que foi aquilo que eu até falei com cada um de vós. Vamos ser seres que auxiliam o mundo? Então está aqui o primeiro passo. E eu peço à Cátia, que nos momentos que ela tiver, se nos dá mais explicações assim, se nos coloca mais em contacto. Porque isto é importante. Isto é importante para a gente ir burilando a nossa sensibilidade. Para ir vendo, olha, aquela pessoa não está bem.
Deixa-me passar um bocadinho mais de tempo no fim da palestra. Uhum. Entendem? Se me é permitido, eu ia precisamente pedir à Cátia, pronto, a hora já está avançada e cada um tem os seus afazeres, mas eu passei perto de três, quatro situações de tentativas de suicídio. Uma delas foi concretizada, mas foi concretizada voluntariamente e com plena consciência do que queria fazer. Mas eu gostaria de falar com a Cátia com o tempo expor-lhe estas situações e a maneira como eu reagi ou interagi com cada um deles, para ver se realmente eu interagi direito, se eu deveria ter interagido de outra forma, porque 3 delas já foram assim há uns anos muito largos atrás, foram basicamente no princípio da minha fase adulta. O último foi recente, relativamente recente, foi há uns 6, 7 anos atrás. Mas eu gostaria de colher depois a sua opinião em relação à maneira como eu interagi, para ver se eu realmente agi bem, se agi mal, o que é que eu posso, dentro daquilo por onde eu já passei, o que é que eu posso modificar. Claro. Olha, eu não sei se você está no nosso grupo, mas a Ana pode te passar o meu telefone, ou você pode pegar o meu telemóvel pelo grupo, e a gente pode conversar sim. Mas, a princípio, eu já te adianto, que se você fez, como diz Emmanuel, tudo que você fez, no momento que você fez, tinha inteiro cabimento para ser feito. Então, a gente pode olhar para tudo isso, como a gente pode ampliar isso? Como a gente pode melhorar isso? Isso não tem a ver com ter feito certo ou errado. Combinado? Ok. Tá, Cátia, obrigada. Meus amores, a turma está lá, está tudo direitinho, vamos ter alunos repetentes na turma, a Miki é uma delas, vai voltar a fazer escola desde o início, ela vai calar daquilo que já sabe lá na frente, porque a Miki é como se fosse uma viajante do tempo, foi ao futuro e retornou ao presente. Obrigada pela parte que me toca. Portanto, ela não vai falar do que é a escola, ela vai pura e simplesmente voltar a repetir. Quais são os números do Euromilhões? Os números do Euromilhões. Pois. Porque vocês vão se sentir peixinhos dentro d'água, para vocês não vai ser difícil. Porque a maior parte daquilo que a Cátia falou é a escola. Portanto, isto vai ser fácil. E vamos ter alguns repetentes também lá na turma, porque isto acontece, é aquilo que eu falei ontem. Vai haver gente que chega ao 3º ano e vai ser chumbado, pura e simplesmente. Porque não há compromisso suficiente, porque não entendeu o significado da escola, porque não conseguiu utilizar ferramentas importantes, enfim, por uma série de coisas que depois a gente fala na semana que vem. Mas isto acontece, e então, assim sendo, as pessoas que não irão ficar connosco já estão a ser removidas do grupo, como vocês viram hoje. Outras 2 ou 3 irá acontecer o semelhante, que é para aquela turma ficar fechada. A nossa turma vai ficar fechada. Mais ninguém vai entrar, mais ninguém vai sair. E vamos formar a egrégora da turma, porque isso é muito necessário, entendem? E a Miki já faz parte da turma, porque foi uma decisão dela, consciente, de querer repetir o processo todo. Portanto, ela é uma aluna. Ela não esteve ontem, porque eu já tinha conversado com ela, eu já sabia as intenções da Miki, eu sei quais são as intenções da Miki daqui para a frente, eu sei quais são as intenções da Miki dentro da casa espírita, portanto não fazia sentido eu estar novamente a repetir isto com ela. Claro. Portanto, gente, se derem a autorização, o grupo é exatamente para estas questões. Para a gente se auxiliar. Se eu tiver uma questão de direito legal, civil, de imigração, falo ali com a Cristiana. Se eu tiver algo de... olha, passou-me agora aqui assim uma doideira, eu falo ali com a Catiana. Enfim, e por aqui. Se eu for presa, olha, que alguém me ajude, pelo amor de Deus, tá? Que alguém me vá buscar à prisão. Eu sou da área de penal, eu sou da área de penal também. Que alguém... Aqui está com vergonha de dizer. Agora, os assuntos burocráticos, podes falar comigo que eu aceito.
A Cris está com vergonha de dizer, mas hoje acho que foi criada aí uma associação de violência doméstica que ela faz parte, por isso para a próxima vez que alguém for aí ao centro, também Olha, já pode ter um encaminhamento melhor. olha, mas isso é bom saber. Estou a falar a Está sério. com vergonha. Se vocês souberem destas coisas, se vocês pertencerem a estas coisas, é sempre muito útil. Porquê? Porque aquelas zapavas e não sei das quantas, aquilo já está tão saturado que as pessoas, e depois os portugueses têm muito aquela coisa de aos outros não é comigo, mas é dentro das minhas portas que as coisas acontecem. E se a gente tem estas ligações, obviamente que depois é muito mais fácil a gente auxiliar, porque a gente dá o apoio espiritual, mas se a gente tiver estes apoios exteriores, por exemplo, alguém que chega lá e diz assim, porque eu estou doente de um ombro e o médico que quer me mandar tomar a medicação. Você acha que eu devo parar ou tomar? Não, calma lá. Ninguém para tratamento nenhum. Toda a gente vai ao médico, não está satisfeito com aquele, vai mudar para o outro, mas os tratamentos físicos a gente não manda parar. Nenhum de nós é médico, não é? Portanto, o que é que a gente dá? Dá o complemento espiritual. Mas, por exemplo, se a Cristiana, há um ano atrás, já tivesse sido, por exemplo, aquela senhora seria muito mais valia. Entendes? Não, Criou criou hoje a Associação Certo. contra a Violência Doméstica. Estas informações são muito válidas, porque a gente vai atuar em várias áreas. E vai ter aquela questão que eu já falei ontem, a alguns, não sei se falei a todos. Dentro da nossa escola, nós podemos formar novas frentes de trabalho. E não precisa de ser tudo dentro da casa espírita. Estão a perceber? Uhum. Por exemplo, a Catiane tem dentro da profissão dela, mas fora do horário laboral dela, ela tem ali 2 ou 3 horas em que ela, no gabinete dela, dá consultas gratuitas. Uhum. Isso é um trabalho. Estão a perceber? Sim. E se ela me informar, lá no quesito dos trabalhos, eu disse, não, ela dá assistência aos outros, ela auxilia os outros de forma gratuita, mas não é dentro da casa espírita, porque não tem essa obrigatoriedade de o ser também. Obviamente que a gente quer todo o apoio, mas é assim, ela faz uma oração antes de abrir essas 2 ou 3 horas de consulta gratuita, isso é o combate espiritual que ela está a dar. Entendem? Então, está lá no vosso quesito. A Catiane faz trabalho voluntário, sim. Entendes? Isso é o que mais valia, porque acontece alguma coisa. A gente encontra com alguém na rua assim, a gente precisa alguma coisa assim. A gente pode sempre auxiliar, não é? Eu só queria fazer uma pergunta, Cátia. Quando a pessoa recusa, a gente está vendo todos os sinais e tudo mais, e a pessoa recusa ajuda. Uhum. Pois é, tem uma frase que diz que a gente só ajuda quem quer ajuda. Né? Sim, pois. No final das contas, quando a gente fala do suicídio, Cris, a gente está falando de uma hipótese, né? Nada garante para a gente que a pessoa realmente vai tentar o suicídio. Então, muitas vezes, quando a pessoa se nega, a gente não tem como afirmar que ela vai tentar. E aí, no final das contas, a gente fica, assim, de mãos atadas. Como eu falei, a gente não vai ser capaz de ajudar todo mundo. O que a gente pode fazer, e isso é até interessante, eu não mencionei durante o percurso, mas menciono agora. Uma das únicas coisas que faz com que o psicólogo possa quebrar o sigilo do atendimento é quando a pessoa fala que vai fazer mal a ela ou a outros. Isso quer dizer, a gente conversa com o paciente e fala, olha, nesse caso, eu vou ter que buscar a sua rede de apoio, que é um fator de proteção. Nesse caso da pessoa não querer ajuda, você pode falar para ela, olha, está muito nítido para mim que você pode fazer mal a você e eu vou precisar compartilhar isso com pessoas mais próximas a você. Então, eu acho que seria mais ou menos esse caminho, assim, dentro da nossa ética e da nossa vontade realmente de que seja evitado. Porque, por exemplo, no caso da violência doméstica, quando a pessoa diz que vai se matar, é um fator muito forte, é um nível de risco muito alto de que a pessoa vai matar a vítima. Né? Ela vai matar a vítima e depois se mata. Sim. Aí, o que acontece? Nesses casos, provavelmente vocês recorrem ao apoio policial, enfim, porque tem a ver também com ameaça de homicídio, enfim.
E aí, aqui em Portugal, eu acho que pode ser um caminho tentar falar com o núcleo de saúde ao qual a pessoa está vinculada. Eu acho que também é uma tentativa, é um caminho interessante. Não seria o caso de, numa situação dessas, tentar-se, não sei até que ponto aqui no país isso será viável, um internamento compulsivo para evitar que a pessoa pratique o homicídio e depois o próprio suicídio. Quando Então, ela não é... de toda a maneira ajuda. Isto a nível psiquiátrico ou psicológico. Então, o suicídio acaba não sendo, porque a gente não tem como afirmar. Então, a gente fica com todos os sinais, apesar de ter todos os sinais. O que a gente pode tentar também, um outro caminho, é diante da forma que a pessoa se apresenta, a gente vê uma intervenção psiquiátrica. Levar a pessoa numa emergência psiquiátrica, que eu acabei passando por isso aqui em Portugal, hoje eu sei que é no Hospital São João. Independente dela ser internada ou não, ela primeiro tem que passar aqui no Hospital São João, porque é a emergência psiquiátrica referência do Porto, né? É isso que eu me referia. Pois. É a isso que eu me referia. Eu acho que é uma tentativa, mas pode ser que a pessoa não esteja disposta nem a isso, né? Isso também não significa que ela que seja logo hospitalizada, não é? Não, mas Não o internamento compulsivo é judicial, tem que passar por um processo judicial. Portanto, nós estamos a lidar com muitas hipóteses e com muitas variantes. Se a pessoa tiver ali a pôr em risco a própria vida ou a vida dos outros, especialmente a vida dos outros. Porque assim, eu acho que isso tem a ver também com qual é a nossa relação com essa pessoa. Porque eu fico pensando assim, se meu filho tivesse transtornado ao ponto de estar falando que vai cometer suicídio e tivesse me mostrando que ele está totalmente focado nisso, talvez eu entrasse judicialmente com um pedido de interdição, de que ele não é capaz de responder por si mesmo, e um pedido de internação compulsória. Mas, assim, isso eu estou falando do meu lugar enquanto mãe, eu sou a pessoa mais próxima dele nesse momento, e que seria o meu recurso. E aí sim, vamos lá, vamos ver em que nível está, se existe alguma patologia psiquiátrica envolvendo, o que a gente pode fazer para isso. Outra coisa é quando a gente está falando de um amigo, né? Outra coisa é quando a gente está falando de um colega de trabalho, outra coisa até quando a gente está falando de um irmão, né? São relações diferentes. Então, assim, existe a possibilidade? Existe, mas até que ponto você vai bancar isso, né? Você vai chegar e vai falar, não, vamos lá, eu vou entrar judicialmente e isso vai acontecer de alguma forma. A gente tem que ver que a gente também tem nossas limitações. E tem que chegar ao limite, não é? Porque uma coisa é diferente ver alguém a tentar atirar-se da ponte. Outra coisa é todos os sinais, mas a pessoa está em casa sem... Exatamente. Quem é que vai entrar dentro da casa sem autorização? Exatamente, é aquilo, são muitas variantes, não é? Exato. E a gente não sabe para que lado é qual vai pender aquela variante mais forte. Mas, pelo menos, o tentarmos, já nem digo dissuadir, mas o acolher. Não é? Porque às vezes o acolher já faz muita coisa. Sim. Às vezes o acolher... E numa hora do ato efetivamente acontecendo, você pode conter a pessoa. Né? Conter mesmo. Entendendo que a pessoa, naquele momento, não está sendo capaz de responder por si mesma, como se fosse uma criança. Se uma criança entra nessa sala, começa a derrubar todos os armários, o que eu vou fazer? Eu vou segurar essa criança, porque ela mesma não está tendo noção do perigo que ela está correndo. Então, se a gente está diante do fato acontecendo, se a gente puder conter, isso é indicado, sim. Eu quero te fazer uma pergunta, pessoal. Eu tenho uma assistida no centro, ela tem uma série de dificuldades psicológicas com o filho, estamos a falar de um filho adulto, 20 e poucos anos. Ela já percorreu uma série de psicólogos, psiquiatras, e ele já fez uma série de tratamentos, inclusive no Magalhães Lemos, não sei se conheces, aqui no Porto, e ele sempre é mandado embora. Ele tem ali um período em que toma mais ou menos a medicação, depois ele para e volta tudo novamente, e aquilo é um transtorno. Sim. Obviamente que já veio uma resposta do plano espiritual, não é? Só que assim, uma coisa é o plano espiritual a falar, outra coisa é nós vivenciarmos aquilo diariamente.
E eu não sei mais como auxiliar esta mãe. Agora, vem a pergunta, pessoal, sem ter o centro espírita. Eu posso, a dado momento, transmitir-lhe o teu contacto para ela que possa efetuar uma consulta contigo? Pode, sem dúvida, claro que sim. Claro que sim. Porque às vezes a gente não sabe mais para que lado, porque ela fala que já foi aqui, que já foi ali, que falou com este, que falou com aquele, e que não há nada que lhe possam fazer, inclusive de internamentos compulsórios no filho dela, e ela tem muitas das vezes que sair de casa para que as coisas não fiquem piores e não cheguem a extremos mais violentos. Sim. Porque agora vem a questão da impotência sexual dele e ele fica muito frustrado e depois para de tomar a medicação e ele não pode parar a medicação, ele faz uma série de escolhas erradas, ele fica muito agressivo e é tudo com ela, não é? E Sim. é tudo com ela. Portanto, ela tem medo, ela tem momentos em que tem medo de estar em casa com ele. Claro. Eu posso pedir para que ela... Pode. Se for caso disso, Cris, posso encaminhá-la para ti também? Estão a ver como é que se faz uma rede? Estão a ver aqui um trabalho já a ganhar forma? Ponderem nisto. Vamos amadurecer a ideia. Cati, preparas uma outra palestra? Olha, esta pode ser já... Vamos arranjar-te um dia para setembro? Um sábado que consiga? Vamos, sim. Já que é o setembro amarelo, vamos... depois vê-me aí um sábado em setembro que tu consigas, não é? Para eu te poder encaixar. Vamos pensar numa outra doença mental que nós possamos intervir, que nós possamos conhecer. Está bem? Ô, Ana, uma sugestão. A gente pode perguntar para as pessoas sobre o que elas gostariam que fosse falado. Dessa parte, da parte psicológica, né? Vamos falar assim. Podemos, sim. Na próxima aula eu vou-vos dar uns 15 minutos, vocês falam sobre isso e depois metem as respostas lá no nosso grupo. Porque o nosso grupo vai servir para essas coisas também. Tá. Né? Para a gente conseguir ponderar juntos, resolvermos as coisas juntos e atuarmos juntos. Está bem, meus amores? Obrigada por tudo, Cati. Olha, de coração, foi muito bom. Foi. Muito bom mesmo. Agradeço-te a tua disponibilidade, que eu sei que fizeste aí uma giga-joga para conseguir estar connosco hoje. Agradeço a vocês todos que estiveram presentes.